Os desenhos japoneses fazem parte de uma indústria gigantesca dentro do entretenimento nipônico. Diversos títulos são consagrados com muitos fãs, prestígio e o que mais importa para os produtores dessas animações, muito retorno financeiro. Muita grana vinda diretamente da venda de produtos licenciados. Algumas animações de origem japonesa conseguiram ter um impacto global e fazer parte do mercado consumidor de diversos países. A América Latina que o diga com os seus Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, que são apenas dois exemplos que qualquer pessoa já ouviu falar. Popularmente conhecidos como animes ou animes, pelo menos eu sempre falei anime, mas isso não faz diferença. Enfim, essas produções estiveram na vida e até mesmo na infância de muitos artistas do ramo de animação de outros países em que elas foram exibidas, o que influenciou a se inspirarem nos traços característicos, estilo de humor e narrativa, direção e outros aspectos técnicos próprios e bem únicos dos desenhos do Japão. Essa é uma história bem rica de informações e curiosidades. Eu me chamo Domingos e neste episódio do Coleção de Ideias falaremos um pouco sobre essa trajetória. Antes de começarmos, gostaria de deixar alguns conceitos claros para este vídeo e para outros de temática semelhante, caso eu faça mais conteúdos baseados neste mesmo tema. Quando eu me referir a animes aqui, eu estarei falando única e exclusivamente de desenhos de animação e produção japonesas, incluindo os times de diretores e roteiristas, pois existem vários desenhos ocidentais que terceirizaram o trabalho de animação para estúdios japoneses. Porém, a criação e roteiros visavam primariamente o seu país de origem, como é o exemplo de Thundercats, que é um desenho de produção estadunidense com sua animação feita na Pacific Animation Corporation, um estúdio japonês. E quando eu for falar desenho ocidental, estarei me referindo a desenhos que foram feitos fora do continente asiático como um todo, excluindo o Japão também, obviamente, porque o conceito de ocidente varia de autor para autor e este conteúdo aqui não é para se aprofundar neste tópico. Apenas fiz esse preâmbulo para as coisas ficarem bem claras e não haver confusão de quando eu for falar do que é anime e do que não é, beleza? Inclusive, o próprio termo anime ou anime, seja lá como você fala, é uma palavra cujo seu significado está em constante discussão. Você conhece o King Kong, né? O clássico filme dos anos 30 do século 20, no qual é contada a história de um macaco gigante descoberto na Ilha da Caveira, que é levado para Nova York para servir como uma atração e tudo dá errado quando ele foge e captura a mocinha do filme. Pela popularidade do personagem e o impacto cultural obtido pelo seu filme de estreia, essa produção estendeu sua influência ao originar diversas outras obras derivadas, com algumas até mesmo tendo a companhia ou rivalidade do Godzilla, o seu personagem irmão japonês de filmes de monstros gigantes. Porém, o contato do King Kong com a cultura japonesa não se dá apenas pelos seus embates contra o Godzilla em alguns filmes, pois o macacão gigante teve um desenho animado próprio em 1966 e sua animação foi feita por quem? Adivinha? Pela Toei Animation. E apesar dos desenhos dos personagens terem sido feitos pelos artistas Paul Coker Jr. e Jack Davis, por exemplo, no desenho animado já pronto por ter sido feito por um estúdio japonês, fica nítida a influência de animes que os animadores demonstram nos episódios. A expressão dos personagens, a movimentação e até mesmo as cores usadas no desenho lembram bastante animes daquela época. Aliás, algumas cenas me lembram bastante o anime de Speed Racer. Antes de continuarmos com o nosso papo, se estiver gostando do vídeo, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, porque dessa maneira você não fica por fora de nada do que a gente for postar aqui no Úteis Demais. Isso nos ajuda bastante e nos incentiva a continuar publicando vídeos como esse. Se valer a pena e vocês gostarem, quem sabe não rola mais um vídeo desse mesmo tema, hein? Temos muita coisa para explorar nessa área. Agora vamos falar de uma outra franquia que também tem um pezinho lá no Japão. Transformers. Qualquer um que assista qualquer coisa dessa franquia percebe a sua clara intenção de servir como peça publicitária para uma série de brinquedos de veículos que se transformam em robôs gigantes. Apesar dos robôs pertencerem à empresa de brinquedos Hasbro, a ideia inicial deles veio da empresa japonesa Takara, das linhas de brinquedo Micro-Chain de Diaclone, e a Hasbro apenas licenciou esses bonecos para que eles fossem comercializados nos Estados Unidos. No entanto, essa conexão que a série Transformers tem com o Japão não para por aí, pois para que os brinquedos tivessem maior adesão no mercado estadunidense, a Hasbro encomendou algumas histórias para esses personagens, incluindo quadrinhos feitos pela Marvel e um desenho animado. E esse desenho, como um dos precursores de vários outros que viriam depois dele, teve sua animação terceirizada para uma empresa japonesa. Num primeiro momento, suas duas primeiras temporadas foram encomendadas para serem animadas pela Toei Animation. Depois de um tempo, a série passou a ser animada em um estúdio sul-coreano, mas isso não vem ao caso. Apesar de ter a concepção de suas histórias de origem norte-americana, algumas questões estéticas remetem a animes e mangás de mecha. De robôs gigantes mesmo, a cabeça dos Autobots e sua fisionomia como um todo são bastante semelhantes a uma Zing Z, por exemplo. Caso você queira ajudar o canal ainda mais, nós temos uma campanha no Catarse na qual você pode apoiar o nosso projeto financeiramente. O link para a campanha está na descrição.
descrição. E se você preferir, está aparecendo uma chave Pix e um QR Code na sua tela agora mesmo para você poder doar da maneira que achar melhor. Para ficar um pouco mais aqui com a gente, tem mais 2 vídeos aparecendo aí para você clicar e assistir. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final.